Após eu ter falado sobre a história do bairro de Colégio, hoje será a história de um bairro que é mega conhecido no mundo afora, mas ele é só conhecido pelo estádio que tem em seu território, que é o bairro do Maracanã, que é um bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Mas antes, se você não foi inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho escrito inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado. E vamos embora para o vídeo! Bem, a história do bairro começa por um período desconhecido, que é um período de épocas de Brasil Império, onde no bairro vivia uma espécie de uma ave muito comum na região, que é a arara maracanã, ou também conhecida como mulata maracanã, onde, como existiam muitas dessas espécies, dessas aves, no local, onde elas eram praticamente nativas do local, elas ficavam indo no atual Rio Maracanã, se alimentando nele, e também passeando pela atual Quinta da Boa Vista, no bairro vizinho de São Cristóvão, que por esta ave ser praticamente nativa da região e uma característica do local, a Prefeitura do Rio decidiu que o bairro iria se chamar Maracanã, em relação a esta ave que vivia lá na região. Porém, hoje em dia é bem difícil você conseguir achar uma arara dessa voando pela região, mas tem relatos de moradores que falam que ainda vê elas pelo bairro hoje em dia, mas são bem poucas, se tiver alguma ainda lá pelo bairro. Após isso, entre 1818 e 1823, começou o bairro a ser urbanizado, onde várias construções foram construídas em volta do Rio Maracanã, fazendo com que cada vez mais o rio desse mais vazão para segurar toda a carga que era jogada nele, fazendo com que ele transbordasse e alagasse ruas do bairro. Com isso, foi instalado um plano de captação de águas, criando um encanamento provisório da nascente do Rio Maracanã, que é no maciço da Tijuca, até o Campo de Santana, no centro do Rio. Porém, este plano não deu certo, pois em seu caminho até o centro existiam muitas construções irregulares, que faziam com que a capacidade do fluxo da água diminuísse, que ocasionava diversas enchentes no bairro, coisa que infelizmente virou, com o passar dos anos, um dos graves problemas do bairro, aonde quando tinha uma chuva forte, era a certeza que o rio iria causar transbordo em volta dele. Coisa que só foi melhorar em 2013, com a inauguração de diversos piscinões da região, que fazia com que quando tivesse uma chuva forte, toda a água do rio e que ele não conseguia suportar iria para estes piscinões, que armazenava a água, e quando o nível da água do rio abaixasse, a água é liberada e a corrente do rio levava a água embora. Após a inauguração do mesmo, a situação do bairro em relação a enchentes melhorou bastante, e hoje em dia é bem difícil com que a região alague como era antigamente, principalmente a região da Praça da Bandeira. O bairro do Maracanã sempre foi um bairro mais voltado para pessoas com poder aquisitivo alto, porque primeiro, ele ficava ao lado da casa da família real, quando ela veio para o Brasil, aonde ela ficou no bairro vizinho de São Cristóvão, mais precisamente na Quinta da Boa Vista, que fez com que toda a região em volta da Quinta da Boa Vista se tornasse uma região imperial, onde começou a ser construídas diversas fazendas, sítios e chácaras, que atraiu cada vez mais uma população de maior poder aquisitivo, tornando o bairro um bairro de classe média alta. E nessa época foi criado um caminho que interligava todas essas construções que existiam ali. E esse caminho, hoje em dia, se chama a Rua São Francisco Xavier, uma das principais ruas do bairro. O bairro possui também um grande complexo esportivo no bairro, com principal destaque o Estádio Jornalista Mário Filho, ou mais conhecido como o Estádio do Maracanã, sendo inaugurado em 1950. Porém, todo o seu projeto de construção foi marcado por brigas políticas, até que então
O deputado federal na época, o Carlos Lacerda, que era inimigo político do atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro na época, o Marechal Ângelo Mendes de Moraes, que nome bonito, hein, rapaz? Criticou e muito o projeto de construir o estádio naquele local. E o deputado federal queria levar o estádio para um outro bairro bem longe dali, para Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. E quem conhece o Rio de Janeiro sabe que Jacarepaguá é distante pra caramba do Maracanã. Porém, o jornalista Mário Rodrigues Filho fez o apelo popular e até baixo assinado para que o estádio seja construído no bairro do Maracanã, o que fez com que conseguisse levar o projeto para frente. E após vários debates políticos na Câmara dos Deputados, foi decidido o bairro do Maracanã como local do novo estádio, alegando que o local era de fácil acesso a transportes e uma área importante da cidade. Só que o terreno escolhido para construir o estádio pertencia ao Derby Club, aonde neste local eram realizadas várias corridas de cavalo. Aonde o que a prefeitura teve que fazer? Ela desativou o Derby Club e jogou as corridas de cavalo para um novo local na cidade, sendo localizado no bairro da Gávea, na Zona Sul, construindo um novo hipódromo, aonde até hoje em dia ele é utilizado para as corridas de cavalo na cidade do Rio. Bem, agora com o terreno disponível, começou a construção do estádio em 1948, sendo terminado somente em 1950, demorando 2 anos para a construção, onde o estádio de início teve seu nome de Estádio Municipal, com 155.250 lugares era a sua capacidade. E logo de cara ele foi utilizado na Copa do Mundo de 1950, aonde nesse mesmo ano, teve o famoso episódio do Maracanaço, aonde o Brasil perdeu de 2-1 para o Uruguai em plena final da Copa do Mundo no Maracanã, sendo marcado como um episódio ruim para os brasileiros. Porém, rapidamente a prefeitura mudou o nome do estádio para Estádio Jornalista Mário Filho, por homenagem ao jornalista que, graças a ele, fez com que o projeto fosse para frente e sendo construído no local que é hoje em dia o estádio do Maracanã. E sendo que o estádio do Maracanã é mundialmente conhecido no mundo inteiro, onde muitas pessoas vêm até a cidade do Rio de Janeiro conhecer o estádio, se tornando, além de um estádio importante para eventos esportivos, um ponto turístico na cidade. Além do estádio do Maracanã, no complexo esportivo do bairro tem também outras coisas, como o ginásio Gilberto Cardoso, ou mais conhecido como o apelido de Maracanãzinho, onde diversas partidas de vôlei são disputadas no estádio, que é um estádio pequenininho, lá bem no lado do Maracanã, o Maracanãzinho. Também possuía o estádio de atletismo Célio de Barros, aonde eram disputadas provas de atletismo no local. Porém, após a Copa do Mundo de 2014, o estádio está fechado e atualmente ele está passando por reformas. E o último coisa que possui no bairro é o Parque Aquático Júlio Delamare, aonde neste parque aquático abriga diversas competições de polo aquático, natação e nado sincronizado, sendo ele foi utilizado nos Jogos Pan-Americanos de 2007, onde diversos atletas brasileiros ganharam medalha neste local. O bairro também possui 2 grandes universidades em seu território: a Universidade Veiga de Almeida, ou mais conhecido como UVA, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou mais conhecida como UERJ, além de possuir diversos colégios importantes da cidade, como o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucodolf da Fonseca, que nome mais difícil, mais fácil de falar o nome mais conhecido, que é como Cefet. Sim, a Cefet ali. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, a IFRJ, e a Escola Técnica Estadual Ferreira Viana, o mais conhecida como FAETEC, e também o Colégio Militar do Rio de Janeiro, mostrando que o bairro tem diversas opções de educação. Já em relação à cultura, o bairro possui diversas opções de lazer, como a Concha Acústica do Rio, sendo um espaço para a prática de música clássica ao vivo, que tinha um palco em formato de uma concha.
Tem um museu do futebol no complexo esportivo, mais precisamente no Maracanã, no estádio do Maracanã, né? Tem o Teatro Noel Rosa e a Aldeia Maracanã. Onde essa Aldeia Maracanã é um prédio antigo que foi construído em 1862 para ser o Museu do Índio, abrigando a cultura indígena brasileira. Porém, após 1977, o museu saiu do bairro do Maracanã e foi transferido para o bairro de Botafogo, na zona sul do Rio, fazendo com que o prédio do antigo Museu do Índio se transformasse na Aldeia Maracanã e fosse abandonado. O prédio ficou abandonado. Porém, a Prefeitura do Rio decidiu tomar patrimônio público o prédio. Com isso, não é possível fazer a sua demolição. Então ele ainda está lá de pé e abandonado. Você vê, toda vez que você passa no metrô, você vê o prédio lá. E falando de metrô, o bairro possui uma estação de trem e uma estação de metrô no mesmo local. Os dois estão no mesmo local, uma no lado da outra. Aonde teve até uma obra para a Copa do Mundo de 2014 que transformou as duas estações de trens de metrô em uma só, aonde elas ficam localizadas em frente ao estádio do Maracanã, a Avenida Radial Oeste, aonde nela você pode ir para qualquer bairro do Rio, pois todos os ramais da Supervia passam pela estação do Maracanã. E o metrô também, você pode pegar o metrô e ir para a Zona Norte na linha 2 ou ir para a Zona Sul na linha 1. Agora eu irei falar sobre dados do bairro. Bem, o bairro do Maracanã fica na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ele possui 166,73 hectares, o seu território. O bairro faz divisa com outros bairros do Rio, como São Cristóvão, Mangueira, Praça da Bandeira, Tijuca, Vila Isabel e São Francisco Xavier. O bairro possui uma população de 25.256, medido em 2010 pelo IBGE. Tem seu DH de 0,944, medido nos anos 2000. E as principais ruas do bairro são a Avenida Radial Oeste, a Avenida Maracanã e a Rua São Francisco Xavier. Bem, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando que este vídeo sobre a história do bairro do Maracanã foi sugerido pela Milena Martins. Se você quiser imitar ela e sugerir algum tema, o seu comentário também irá aparecer aqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo do canal Velho Historiador, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.